Muito bom dia, minha gente querida, graça e paz de Jesus. E hoje é o dia que nós comemoramos a ressurreição de Cristo, a conhecida Páscoa cristã. Páscoa significa passagem, e a ressurreição de Cristo é essa mensagem histórica de que ele passou da morte para a vida e nos levou também da morte para a vida. Aleluia! Ele vive. Verdadeiramente, ele vive. Que seja o seu dia hoje repleto da poderosa presença de Jesus sobre a sua vida. Enquanto os nossos amigos vão chegando aqui para a nossa conversa dominical, nem sempre consigo, mas hoje eu vou conseguir compartilhar um pouco aqui com vocês, apesar de, de folga hoje eu não prego na Bíblica, mas estarei presente porque nós teremos às 10 da manhã e às 18 horas uma peça especial, uma apresentação especial de Páscoa, enfatizando a ressurreição de Cristo. Se você estiver por perto, venha celebrar conosco às 10 e às 18. E claro, teremos a alegria de ter conosco ministrando pela manhã nosso presbítero Humberto Júnior, que vai fazer ali um fechamento dessa mensagem tão importante da ressurreição de Cristo. E logo mais, às 18 horas, teremos o nosso presbítero Tiago Amato. Mas vai ser uma festa bonita, uma festa especial e encorajadora. Mas eu vou aqui pegar meu dia de folga para conversarmos sobre a palavra de Deus, porque não há nada mais importante, não é, do que ser alimentado com o pão da vida, com a palavra de Deus, que é o nosso ar, é a nossa munição diária, é o nosso recurso para que continuemos crescendo. Deixa eu ver aqui. Paulo, bom dia. Feliz Páscoa para você também. Bom dia. Esse é outro Paulo. 2 Paulos ao mesmo tempo, hein? Bom dia. Feliz Páscoa, meu querido. Abraço. Verdadeiramente, ele vive. Eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte. Quando nós falamos da Páscoa e dessa comemoração hoje, cantamos canções, lemos versículos da Bíblia, promovemos peças teatrais ou vamos ao cinema assistir filmes sobre o tema, assistimos em casa. Considere que muitas vezes nós fazemos isso considerando o aspecto histórico da ressurreição de Jesus. Afinal de contas, a ressurreição de Cristo ela é apresentada primeiramente nos Evangelhos. E os Evangelhos consistem numa apresentação histórica, uma narrativa dos eventos que aconteceram naquela primeira Páscoa cristã, naquele domingo de ressurreição. Mas é evidente que quando nós saímos posteriormente dos evangelhos, existem outras razões teológicas da importância da ressurreição de Cristo. Nós não podemos apenas olhar para a ressurreição de Cristo como esse valioso patrimônio histórico da nossa fé, e de fato é, por exemplo, Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 14 e 17, ele disse que se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, a nossa fé é vã, é fútil, é inútil. Por quê? Ora, porque na sua epístola aos Romanos, Paulo nos apresenta uma outra afirmação teológica. É sobre isso que eu quero falar, a importância teológica da ressurreição de Cristo. Claro que ela tem esse valor histórico e nos dá todo o alicerce da nossa fé, mas ela tem um valor teológico. Paulo diz assim, na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Veja a conexão entre a fé e a ressurreição de Jesus, crer que ele ressuscitou dentre os mortos. Deixa eu ver aqui. Renata, bênção sobre você, Páscoa abençoada para você. Exatamente, ele vive, minha irmã, graças a Deus. Mas consideremos o seguinte, então. No Novo Testamento, quando nós consideramos a ressurreição de Cristo, ela é apresentada na narrativa, nos evangelhos, os 4 evangelhos nos falam da ressurreição de Cristo, enfatizando essa importância histórica, esse alicerce da nossa fé. Quando chegamos no livro de Atos, nós nos deparamos com os discípulos pregando pelo mundo afora, o mundo conhecido da época no livro de Atos, pregando a ressurreição de Jesus Cristo. E quando nós chegamos nas epístolas, mais uma vez,
nós nos deparamos com uma ênfase de um Cristo que ressuscitou e é reinante. E quando chegamos no último livro da Bíblia, o último livro do Novo Testamento, no Apocalipse, nós vemos a antecipação e a expectativa do retorno de Cristo. O teólogo Wayne Grudem disse o seguinte: todo o Novo Testamento é um testemunho da ressurreição de Cristo. E é por isso que nós precisamos responder essa pergunta para apreciarmos ainda mais a ressurreição de Cristo, não apenas a sua importância histórica, mas a sua importância teológica para a minha vida e para a sua vida. E aqui é a primeira. A ressurreição de Cristo é que garante o nosso novo nascimento. Sem a ressurreição de Cristo, não tem novo nascimento. Veja só, a Bíblia nos apresenta como pessoas que, sem Cristo na vida, nós somos mortos. Quando eu era jovenzinho, saiu um dos primeiros filmes, pelo menos que eu me lembro, desses zumbis. Há um tempo atrás eles estavam em alta, tinha até série na TV. Mas naquela época saiu um filme, A Volta dos Mortos Vivos. Eles eram mortos, mas eles andavam, eles iam, eles viam, eles tocavam a jornada deles, mas eles estavam mortos. A Bíblia nos ensina que nós, sem Cristo, estamos mortos. Porque a palavra morto significa também na Escritura estar separado. Nós estávamos totalmente separados de Deus. E assim como um morto, ele não pode apreciar, por exemplo, a beleza da primavera, ou o perfume das flores, ou aquela comida favorita. Um morto não tem nenhum contato, nenhuma experiência com essas coisas boas da vida. Da mesma maneira, quem está espiritualmente morto não pode apreciar as coisas de Deus. Não aprecia a beleza de Deus, da santidade de Deus, as maravilhas descritas na Escritura Sagrada, ou a oração, ou a presença do Espírito. Ele está morto. Para experimentarmos tudo isso, nós precisamos de um novo nascimento. Jesus diz em João capítulo 3, versículo 3, que para acessarmos o reino de Deus, nós precisamos nascer de novo. Você lembra daquela conversa com o Nicodemos, o mestre em Israel, e eles têm essa conversa sobre a importância de nascer de novo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz assim: o salário do pecado é a morte. Mortos, separados de Deus. Como então podemos nascer de novo? Como podemos ser regenerados, gerados outra vez? Carta de Pedro diz assim, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, e note a importância da ressurreição. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma nova e viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Queridos, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos a oportunidade da regeneração. Se Jesus não tivesse ressuscitado, se o corpo de Cristo estivesse lá, naquele sepulcro, num processo de decomposição há 2000 anos atrás, ele nunca saísse de lá, apesar de todo o valor do seu ensino ético e moral, nós viveríamos o que disse Paulo, nossa fé seria vã, inútil. Porque muitas religiões, muitas ideologias tiveram seus mártires, mas um mártir não pode comunicar nova vida aos seus seguidores. Jesus ressuscitou. Aleluia, ele vive, ele verdadeiramente vive. E porque ele vive, é que nós podemos ser regenerados. Segunda razão, porque a ressurreição de Cristo é importante. A ressurreição de Cristo garante a nossa justificação. Mas antes de ir adiante, me permita ler mais um versículo que se encontra em Romanos 6, 4, ainda falando sobre a nossa regeneração, nosso nascer de novo, a nossa novidade de vida. Paulo diz assim, Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte. Obviamente, Paulo está usando uma comparação, uma metáfora com o batismo na morte, para que com Cristo fôssemos ressuscitados dentre os mortos para a glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Quer dizer, porque nós fomos associados à morte de Cristo e ressuscitados com Cristo, nós podemos viver em novidade de vida.
Sim, minha irmã, exatamente, porque ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia, é isso mesmo. Segunda razão, então, porque a ressurreição de Cristo é crucial para a nossa fé. Porque a ressurreição de Cristo, ela garante a nossa justificação. Garante a nossa justificação. Quando você faz uma compra, normalmente vão emitir um recibo. Hoje em dia eu pergunto, você quer um recibo? Você quer a nota fiscal? É o comprovante de que aquilo que você comprou foi pago. Um amigo meu, advogado, costuma dizer assim, Leandro, quem não paga direito, paga duas vezes. Ou seja, se não tiver o comprovante de que aquilo foi pago, tem o risco de ter que pagar duas vezes. A ressurreição de Cristo é o recibo, por assim dizer. É a garantia de que Deus aceitou aquele sacrifício na cruz no nosso lugar. É a garantia de que Deus aceitou a oferta de Cristo em meu favor, em seu favor. Tivesse Jesus permanecido morto, nós jamais saberíamos se Deus, o Pai, aceitou o sacrifício oferecido. Mas como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, nós temos a certeza da aprovação de Deus do sacrifício de Cristo. Porque o Pai, por assim dizer, vindicou a obra do Filho, mostrando que não havia razão dele permanecer morto. Nós temos um recibo eterno que garante que nós fomos justificados. Você sabe que a palavra justificado é um termo forense que aparece nas Escrituras Sagradas e literalmente significa ser declarado justo. Porque Jesus pagou a conta. Ele disse, está consumado, está pago. Lá na cruz, a ressurreição é o recibo. Aqui está a prova de que ele morreu pelos nossos pecados e pela fé nós somos justificados. Romanos capítulo 4, versículo 25 diz assim: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. A razão por que temos total certeza que Deus nos justifica, nos declara justos, não é por causa das nossas boas obras, presentes ou futuras. Não é por causa do nosso histórico ou do nosso conhecimento. Não é por causa da nossa capacidade intelectual ou da nossa limitação ou da nossa miséria pessoal. Não, não, não. A razão porque sabemos que somos declarados justos por Deus é porque Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e ele ressuscitou para a nossa justificação. Tem um recibo. Todas as vezes que você sentir qualquer dúvida quanto qual é o seu status diante de Deus, lembre-se, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, aqueles lençóis estão vazios, mas o nosso coração está cheio de esperança, porque ele vive. Terceira razão porque a ressurreição de Cristo é fundamental para a nossa fé, é que a ressurreição de Cristo nos capacita a vencer o pecado. Veja, quando nós lemos sobre o ato gracioso de Deus e o fato de que pela fé em Jesus nós somos justificados, o fato de que Deus nos concede essa regeneração, esse novo nascimento, não significa que Deus nos tornou livres para pecarmos. É o contrário. Deus nos tornou livres do pecado. Não livres para pecar, mas livres do pecado. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 12 e 13, diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, ouça bem essa última parte do versículo, a parte C, como ressurretos dentre os mortos, os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, e pela fé sou associado a Cristo. Na sua morte e na sua ressurreição, eu recebo agora um poder para viver como alguém que é ressurreto, que reviveu uma nova vida com um novo poder. Então, mais uma vez, é importante lembrar, isso não significa que a nossa natureza pecaminosa foi totalmente erradicada naquele momento, embora alguns
pensem assim, mas não me parece que a evidência da Escritura e nem do dia a dia demonstre isso. Nós continuamos lutando com a carne. O que o texto garante é que, como pessoas ressurretas, juntamente com Cristo, quando Cristo saiu daquele túmulo, nós saímos com ele de lá. Nós agora não somos mais escravos da velha natureza. Não somos mais escravos do pecado. Nós não vivemos uma vida pecaminosa linear, sempre ali. Nós podemos pecar pontilinearmente, mas nós somos livres. Por quê? Porque ele vive. Eu gosto muito como Tony Evans, pastor e teólogo norte-americano, define isso. Eu vou ler um trechinho para vocês. É curto, mas muito interessante. E ele fala de uma maneira muito mais precisa do que eu poderia falar. Ele diz assim: portanto, se você e eu temos pecado em nossas vidas que nos está dominando e nos derrotando, é porque adotamos um pensamento falho. Estamos vivendo como se a vida de ressurreição de Cristo dentro de nós fosse apenas teórica, não real. A analogia é esta: se a morte é real e não apenas teórica, então a sua nova vida em Cristo, seu novo poder sobre o pecado são reais e não teóricos. Se você aprender a se identificar com a nova vida em Cristo, em vez de sua antiga vida em Adão, você terá nova vitória em Cristo, em vez de velha derrota em Adão. Você e eu precisamos aprender a pensar em termos de: não sou mais acostumado a ser o que fui, então agora eu preciso me acostumar a ser o que sou. Louvado seja Deus! Cristo vive e reina, e porque ele vive, eu posso nascer de novo. Porque ele vive, eu sou justificado. E porque ele vive, eu tenho poder contra o pecado. E o último ponto que nós podemos considerar, existem outros, mas esse aqui é apenas uma conversa breve entre nós. Deixa-me ver quem entrou aqui. Eu peço desculpas, queridos, porque não dou conta, às vezes, de acompanhar todas as mensagens, mas está aqui. Kátia, bom dia, Deus te abençoe, boa Páscoa para você. E se você passou direto, eu peço desculpas, não é desinteresse, aliás, aprecio demais você tirar um tempinho para essa nossa conversa aqui. E quarto e último, e não menos importante, a ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição e glorificação futura. Veja, a grande esperança do cristão não é que nós vamos morrer e vamos para o céu. Isso é importante, é uma bênção à esperança celestial, mas a nossa grande expectativa, a esperança com E maiúsculo, é a ressurreição e a glorificação do corpo. Deixa eu ver, Pastor Josélio, obrigado, querido, Deus te abençoe, viu? Obrigado pela sua mensagem simpática. Pedro, graça e paz para você também, meu querido. Então veja, muitas vezes nós pensamos que a nossa esperança é apenas assim: eu creio em Jesus, quando eu morrer vou para o céu. Isso é uma bênção, é uma dádiva, é uma esperança celestial. No entanto, a grande esperança do cristão é a ressurreição do corpo e a glorificação do corpo. Veja o que diz Paulo na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, onde ele descreve, encorajo você a ler o capítulo todo, ele descreve ali esse grande benefício da ressurreição de Cristo. Ele diz: mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, Jesus inaugurou essa nova realidade da ressurreição. Jesus abriu essa avenida. Isso é tão importante, porque significa que nós temos esperança, não precisamos temer sequer a morte. E a morte não nos leva ao desespero. Escrevendo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo disse assim, que não queria que aquela igreja tivesse uma tristeza como aqueles que não têm esperança. É claro que quando alguém morre, nós nos sentimos tristes pela dor da separação, mas a nossa tristeza não é sem esperança, porque nós aguardamos a ressurreição. Se olhamos na história e vemos que Cristo verdadeiramente ressuscitou dentre os mortos e com seu corpo glorificado, no futuro, aqueles que são seguidores de Jesus pela fé também ressuscitarão e serão glorificados. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21, ele diz assim: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador,
o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Eu e você seremos um dia glorificados, ressuscitados, porque Cristo ressuscitou. Não tivesse Jesus saído daquela sepultura, daquele sepulcro, a nossa fé seria inútil, seria vã. Não existiria esperança da ressurreição, nem mesmo esperança celestial. Mas porque ele ressuscitou, nós sabemos que a esperança que temos é da ressurreição e da glorificação do corpo. Considere o seguinte: quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com algumas características muito interessantes. A primeira delas é que era possível reconhecer Jesus, ou seja, ele não está dissociado de quem foi com seu corpo terreno. Ao mesmo tempo, ele pôde mostrar os seus ferimentos, a marca dos cravos ou da lança que atravessou o seu lado. Ele pôde soprar sobre os discípulos, como qualquer pessoa respira. Ele comeu com seus discípulos, embora ele tivesse a capacidade e não a necessidade. Ao mesmo tempo, com esse corpo glorificado, nós vimos que Jesus podia viajar rapidamente da Galileia para a Judéia, da Judéia para a Galileia. E Jesus não estava, por assim dizer, impedido de entrar em ambientes trancados, com trancas, com portas, com tramelas. E, ao mesmo tempo, ele não podia ficar preso ali. Jesus podia simplesmente entrar e sair de lugares sem que nada, nem ninguém, pudesse impedi-lo. Era um corpo que nós podemos dizer com um grande upgrade. É o corpo glorificado. E é isso que nos aguarda no futuro. Assim, queridos, quando nós consideramos a ressurreição de Cristo, nós vemos que ela tem um valor importantíssimo para a nossa fé, um valor histórico para a nossa fé, mas muito mais que isso. Ela tem um valor teológico para a nossa fé. É porque Jesus saiu daquele túmulo que nós podemos nascer de novo. É porque Jesus saiu daquele túmulo que nós temos a certeza da nossa justificação. É porque Jesus saiu daquele túmulo que nós podemos ter a certeza que temos o poder para vencer o pecado. É porque Jesus saiu daquele túmulo que eu e você temos certeza da ressurreição futura, da glorificação do corpo. Ele vive. Verdadeiramente ele vive. Eu espero que essa nossa breve reflexão ajude você a apreciar ainda mais a maravilha da ressurreição de Cristo. Eu costumo dizer que isso faz da Páscoa muito mais doce, muito mais gostosa do que o melhor chocolate poderia fazer. Forte abraço, Deus abençoe cada um de vocês, feliz, abençoada Páscoa de verdade. Eu vou encerrar aqui a nossa prosa, mas foi uma alegria conversar um pouquinho com vocês aqui. Forte abraço.